O Clamor, com Márcia Martins. Restaura nossa terra, ó Deus. Vem, Senhor, sara o meu Brasil. Bom dia, Senhor. Sara o nosso Brasil. O Senhor já está sarando o Brasil. O Senhor tem planos maravilhosos para nossa nação e nós já podemos começar a celebrar, porque nós temos orado e o Senhor é um Deus que ouve, que escuta as orações do seu povo. Que maravilha saber que nós vamos viver tempos novos, tempos de paz, tempos de justiça, né? Um tempo muito especial que a igreja vai ter, né, de assumir a posição dela, ok? De abençoadora para todas as nações da terra. Restaurar, pra sarar a nossa terra e caminhar a sua luz. Gente, antes que eu me esqueça, né, vocês que estão me vendo no Facebook, estou com uma blusa azul marinho, né, para você que não está me vendo, meus queridos que estão em casa. Diana Gomes, bom dia, Diana, que bom te ver por aqui. Ué, você hoje está aí, né, especialmente conectada conosco. Diana é uma amiga de longa data, uma professora, não é, Diana? E hoje, né, não sei porquê, não está dando aulas, mas que bom então que você veio me fazer companhia, ok? Ainda estou aí lutando com bom dia, querido. Estou lutando com essa vozinha, né, sarando de uma gripe, mas vamos ver. Deus vai dar graça para a gente ir em frente com o programa. Pessoal de casa aí, Pastor Kleber, e ai, é tanta gente, gente. O Washington, Irmã Zezé, a Sheila, a Flávia, Riva entrando lá da Flora. Bom dia, Riva. Que bom te ver por aqui de volta, querida. Gente, é tão bom, né? Chegar aqui de manhã e os irmãos irem entrando no Facebook, saber que você está aí, né? O nosso irmão que também trabalha lá na recuperação do SUFAS, né? Bom dia para você também, irmão. Sei que tanta gente está conectada, o Márcio, da Sheila, o pessoal que está no trabalho, para que a gente tenha esse tempo, né, de celebração da soberania de Deus, da palavra de Deus, dos planos e projetos que o Senhor a cada dia, né, vem trazendo para vocês através da minha vida. É muito bom, é uma oportunidade maravilhosa, não é? Da gente poder compartilhar todas essas coisas. Pra conhecer a liberdade, o Brasil precisa de Jesus. Como é bom a gente poder andar na luz do Senhor, andar diante da luz da face de Jesus Cristo. É a glória de Deus da face de Cristo que ilumina as nossas vidas, que nos acorda a cada manhã, que nos dá forças para ir adiante. Não é de nenhum outro lugar que vem a nossa força, senão do nosso Deus, da vida de Deus que preenche o nosso interior. Não é? Que maravilha termos a presença do Espírito do Senhor habitando dentro de nós, podermos emanar esta luz num planeta tão mergulhado em trevas, cujo Deus deste século, né, é Satanás, mas nós estamos aqui, não é, incomodando, brilhando, amando, exaltando o nome de Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Senhor, porque Ele vai vir e Ele vai assumir o governo desta terra que pertence a Ele. Até lá, nós vamos guerreando e nós vamos celebrando a cada dia, relembrando ao inimigo esta vitória, a vitória daquele, né, do Filho de Deus, daquele que nos
comprou com o seu sangue, nos enxagou no seu sangue, nos fez nascer de novo da boa semente para o louvor da sua glória. Bom dia, Elias Borges, para você também. Vamos nessa força. Restaura nossa terra, Deus. Então eu comecei a falar que eu estou com essa blusa. Você gosta? Bonitinha, não é? Muito bonita. É uma blusa azul marinho com os bordados assim. E esta blusa foi um presente da irmã Flávia. A Flávia, da Flávia Oliver Store. Não é? Ela me abençoou, né, para eu estar assim vestida, bonita, para estar com vocês a cada manhã. E nós queremos estar abençoando também a vida da Flávia. Guilherme Bittencourt, lá de São José do Rio Preto, que você está agora, Guilherme. Bom dia para você, Guilherme. Então, gente, deixa eu continuar falando, né? Cada hora entra um, eu esqueço o que eu estou dizendo. Eu estou vestida por Flávia Oliver Store. Então, ontem uma irmã me perguntou, mas a Flávia vende vestidos, assim, de festa, porque eu estou precisando, né, ir num casamento. Eu tenho 2 casamentos esse mês para ir, será que ela vende? Aí eu aprendi uma coisa que eu vou ensinar para vocês, não é? Você entra no Instagram ou no Facebook, né, da Flávia Oliver Store. É uma loja, não é? Que ela tem, assim, ela tem, né, ela vende muitas roupas, mas a loja, ela vem até a sua casa, não é? Quando você abre lá o Instagram ou o Facebook, você vai ver as roupas, né, que ela tem para vender. Ela tem roupa também de criança, né? Até acho que 16 anos de idade para menino, para menina. E aí, quando você entra, é como se você estivesse entrando numa loja. Ali você vai ver todos os modelos, tudo que a pessoa está oferecendo. E aí você vai ver que tipo de roupa ela tem, os preços das roupas, né? Se tem a roupa de festa que você está procurando, ou outra coisa que você está buscando. Aí, se você achou mais ou menos o que você quer, você, né, telefona a Flávia. Olha, gostei dessa roupa. Ela vai na sua casa, ela vai levar, né, uma quantidade de roupas que você tenha gostado, porque você tem que ver, né, o número que te serve, o número que tem. Então, a loja vai até você, ela leva tranquilamente, né, na sua casa para você experimentar, ver do que você gosta, se você gosta de alguma coisa. E é assim que funciona, dessa maneira simples e maravilhosa. Eu nunca tinha, né, comprado dessa maneira, ainda não tinha entendido muito bem como funciona, e talvez você também não. Então, é assim, entendeu? Você entra lá, né, no site da Flávia Oliver Store. Chique o nome, né? Oliver Store, Store é S-T-O-R-E, Store, ok? Store é loja em inglês. E ali você vai ver tudo que ela tem disponível. Você gostou, você pode deixar uma mensagem lá no Instagram para ela, ou você pode pegar o telefone e ligar, e ela vai até você, não é? E você abençoa a irmã, porque a irmã é irmã em Cristo. E nós precisamos abençoar os que são irmãos, os que são irmãs em Cristo, que estejam fazendo, né, um trabalho para a glória de Deus, que estejam trabalhando para a glória de Deus, que estejam trabalhando com excelência, merecem ser prestigiados, né? E eu quis, né, falar para vocês da Flávia essa manhã, porque ela tão carinhosamente me presenteou, né, com essas blusas, para me abençoar na obra de Deus, não é? Então, eu também quero estar abençoando a Flávia, tá bom? Bom dia, Josimar Costa. Olga, querida. Oi, Olga, a gente precisa marcar um café, Olga. Vamos tomar um cafezinho juntas? Ok? Eu só estou esperando a minha voz melhorar, né? Tem várias pessoas esperando, né, para falar comigo, para a gente poder ministrar essas pessoas, mas eu estou esperando a minha voz, né, se firmar, para que a gente possa, então, dar continuidade à obra que Deus tem confiado às nossas mãos. O Brasil será mudado numa só voz. Vamos para a nossa leitura de Provérbios, ok?
Tem tanta coisa boa que eu quero falar com vocês hoje. Ontem foi o aniversário da minha amiga Luísa, tão abençoada. Nós estivemos ali comendo uma pizza juntas. E como é bom a gente estar rodeado pelas pessoas que nos amam, não é mesmo? Nós estamos na leitura de Provérbios, estamos em Provérbios ainda no capítulo 11, né? Nós estamos há um tempão já no capítulo 11 de Provérbios e a gente vai lendo em dosagens homeopáticas a sabedoria de Provérbios. Oi, Flávia. Flávia está dizendo, Deus abençoe muito. Você também. Que olha, uma porção de irmãs hoje e possam acessar o teu Instagram, o teu Facebook, viu, Flávia? Vai lá, irmã. Flávia está precisando de uma bênção especial. Acesse o Instagram dela. Você vai ficar contente que as roupas dela são de muito bom gosto. Bom dia, Tom Silvertis. A paz do Senhor para você. Vamos, gente, Provérbios. Vamos lá. Olha só, nós estamos no capítulo 11, verso 18. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia retidão colhe segura recompensa. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível lhe dão prazer. Gente, a gente já leu isso aqui. Já leu, já comentamos. É porque eu não fiz a marquinha com meu lápis. Então, vamos lá pro capítulo 12, que eu tô doida para entrar no capítulo 12. Já tem tanto tempo que a gente está no capítulo 11. Vamos pro capítulo 12 de Provérbios. E hoje aqui, ó, tá aqui o lapisinho que eu vou lembrar de marcar onde eu parei, tá bom? Então vamos. Todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O orgulho não deixa, né, a pessoa aceitar a repreensão, então ela, né, não ama a disciplina. Se ela não ama a disciplina, ela não ama o conhecimento. Bom, o homem bom, ele obtém o favor do Senhor. Mas o que planeja maldades, o Senhor o condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar, ela é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Viu? Que você seja a coroa, né, do seu marido. É um enfeite para a cabeça dele. Não um par de chifres, mas uma coroa de glória, ok? Bom, os planos do justo são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Glória a Deus. Se você ama essa nação, clame a Deus pra restaurar, pra sarar a nossa terra. Vem, Senhor, e caminhar na sua luz, pra conhecer a liberdade. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Ontem, né, eu cheguei em casa e coloquei uma mensagem que eu tinha recebido, que era uma mensagem do YouTube, uma profecia falando, né, sobre o que Deus ia fazer no Brasil. Até uma profecia tinha algum tempinho atrás, de alguns anos, uns 2 anos atrás. E ali, né, essa profecia dizia sobre o que o Senhor estava para fazer no Brasil. E eu fiquei escutando aquela profecia. E o YouTube, você sabe como é. Você está escutando uma profecia sobre o Brasil, quando aquela acaba, ele já puxa qualquer outra profecia sobre o Brasil, né, que tiver postada no YouTube. E assim as profecias sobre o Brasil foram entrando, uma após a outra, né? Profetas profetizando em inglês, profetas fora do Brasil, profetas no Brasil de outras línguas, enfim.
Gente, foi maravilhoso, porque eu comecei a escutar as promessas de Deus sobre o Brasil, tudo que Deus estava ali prometendo que Ele ia fazer. E eu comecei a glorificar Deus, e eu comecei a me regozijar na presença do Senhor, não é? Eu tenho aquela amiga africana que, né, refugiada lá na Índia, ela tem orado constantemente pelo Brasil. Deus tem levantado pessoas para orar pelo Brasil, né, em todas as nações da terra, porque Deus quer levantar o Brasil como uma nação, né, especial, que vai abençoar todas as nações da terra. Uma nação onde vai acontecer assim, o último mover de avivamento de Deus na terra antes da volta de Cristo. Deus tem planos maravilhosos. E eu fui ouvindo aquelas palavras, né, e me lembrei das palavras desta minha amiga africana, que é uma intercessora, que está intercedendo pelo Brasil. E ela falou, não há o que temer, né? Vocês não precisam temer, porque o Senhor já determinou todas as coisas. Então, a única coisa que nós precisamos é celebrar, é orar, né? Orar celebrando e agradecendo ao Senhor pela bondade dEle, pela misericórdia dEle com a nação brasileira, porque Ele vai fazer tudo novo. Nós vamos experimentar um tempo de justiça nessa terra, onde os ladrões vão ser, né, banidos, os ladrões vão ser punidos, não é? Onde o que é correto vai ser estabelecido. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque isso vem do Senhor e Ele vai fazer em resposta à oração do seu povo. Deus muda o coração do rei, Deus tem o coração do rei em suas mãos, né? E Deus vai levantar o que nós temos pedido ao longo de todo esse tempo, um homem temente a Ele, um homem segundo o coração de Deus, que, né, Deus tem acesso a este líder e aos demais que vão estar com ele para governar, os assessores, os ministros, aqueles que Deus levantou, né? Muita gente nova que foi levantada, né, na Câmara, no Senado. Glória a Deus por isso. Nós queremos ver o Brasil florescer num novo tempo, não é? Porque o povo brasileiro, ele tem os defeitos, tem, todo o povo tem, mas nós temos uma parte muito boa, nós temos dons, talentos, coisas maravilhosas que Deus colocou no povo brasileiro e que vão poder florescer, né, nesses anos que nós temos à frente. Eu creio na palavra de Deus, eu creio nos profetas do Senhor. Muitos profetizaram, trouxeram esta palavra de esperança, e eu adormeci, né, acabei adormecendo ouvindo essas palavras, só acordei assim para desligar ali, né, o celular, e continuei dormindo para acordar hoje de manhã, saindo de sonhos abençoados que o Senhor me deu, não é? Acordei assim, orando na presença do Senhor, tive um tempo muito bom na presença do Senhor de oração, e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre oração. Eu não sei se eu vou conseguir passar para vocês aquilo que o Espírito do Senhor imprimiu no meu espírito, né? Eu ali querendo acordar ainda, e o Espírito do Senhor me ensinando sobre a oração, me mostrando, né, a vida de oração. Deixa eu tomar uma aguinha, um fôlego aqui, gente, senão a minha vozinha não chega lá no final. Mas vamos falar, sabe? Vou compartilhar sobre o que Deus me mostrou, e depois eu quero, né, dar continuidade um pedaço mais sobre o estudo que eu fiz na oração do Pai Nosso. Esse estudo, quando eu preparei esse estudo para compartilhar lá na Venezuela, ok? Sobre a oração do Pai Nosso. Deus me deu de uma maneira muito profunda, muito enriquecedora, né? Uma explanação sobre o modelo de oração que Jesus nos deixou. Erga sua voz e cante. Mudado numa só voz, vamos clamar. Vem, Senhor, vem restaurar. O Brasil será curado.
Senhor é um Deus que restaura. O Senhor é um Deus que está sempre pronto para nos restaurar, para restaurar todas as coisas. O capítulo 11 de Lucas fala um pouco sobre a oração. No verso 9 diz assim: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso vai lhe dar uma cobra? Ou se pedir um ovo, em lugar disso vai dar a ele um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, ou quanto mais, o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir, não é? E se Ele der o Espírito Santo, você tem todas as coisas, porque se você se encher do Espírito de Deus, não é? O Espírito de Deus, Ele sabe como interceder, Ele sabe como orar. Então você vai obter aquilo que Deus tem no coração dele para você, não é? Porque a presença do Espírito de Deus habita em teu interior. Vocês sabem que eu morei na China, né, gente, por 2 anos. E eu já contei para vocês que eu aprendi uma musiquinha na China, que eu fiquei famosa com essa musiquinha, não é? Ela é uma musiquinha bem suave, e é assim, tim, 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 olha, tim, 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 e assim vai, né? Isso significa escute com muito cuidado, né? E então o louvor, né, vai falando, né? Vai exaltando o nome do Senhor. Pois então, hoje cedo, não é, eu estava sonhando que eu estava lá na China, vi até a Graça, né? Graça, uma irmã, uma senhora já, né? Esse casal estava comigo lá na China. Estava ela no sonho também. E havia uma mulher chinesa, e aquela mulher chinesa arrumava uma mesa, mas ela falava em chinês comigo e eu não conseguia entender. Eu falei, ai, nossa, esqueci o meu chinês, não estou conseguindo entender o que ela está dizendo, né? Bom dia, Noel Pereira, você é novo por aqui, seja bem-vindo. Então, aí ela falando, aí eu escutei uma palavrinha, né? Ela falou tim, eu falei, isso é escutar, né, em chinês. E aí eu lembrei da música e eu comecei a cantar a música como uma maneira de comunicação com aquela senhora chinesa, né? E de repente todas aquelas mulheres que estavam ali, nós começamos a cantar aquela mesma canção, ia rodar em volta daquela mesa. E dali o Senhor passou, né, por sonho é uma coisa difícil de explicar. Dali o Senhor passou a me ensinar, a me falar sobre oração nesse sonho. E de tal maneira que eu acordei assim com aquela revelação, né, renovada sobre o poder da oração. Então, é como se duas pessoas estivessem caminhando, vamos dizer, numa mesma situação, não é? E ambas essas pessoas, elas não são perfeitas, ok? Elas cometem erros, elas não são perfeitas, elas estão evoluindo dentro daquela situação e existe ali uma dificuldade, não é? Mas, no sonho, né, no caso que sabia orar, a pessoa de Deus que sabe orar, como muda todas as coisas, porque você pode, né, naquele momento, você pode orar e falar, Senhor, olha, isso não está como deveria estar. Olha, eu não devia ter feito assim, dessa forma, né? Me perdoa, Senhor. Me perdoa, né? Me perdoa, não é para ser dessa maneira, eu não devia ter feito assim. Me perdoa, Senhor. Eu quero, né, orar nessa hora que o Senhor me perdoe, que o Senhor mude aqui essa situação. Vem, Senhor, intervém aqui para que seja feita a tua vontade, não é? Para que haja uma solução aqui, né, dessa circunstância. E você intervém com a sua oração. E quando você ora, Deus assume
a situação, a sua oração sobe para Deus e Ele começa a agir a partir do momento que você começou a orar. Vocês lembram do livro de Daniel que o anjo falou para ele, a partir do momento que você começou a orar, os céus já se moveram, os anjos já saíram com a resposta, né? Ainda que em determinado momento, em outra ocasião, né, da oração de Daniel, houve uma batalha, houve dificuldade para passar a resposta de oração, porque a oração dele envolvia uma grande batalha no céu. Ainda assim, depois de um tempo, né, de jejum e de oração, a resposta chegou até ele. Sabe, muitas vezes a gente vai parando de orar, você vai abandonando a sua vida de oração, porque você pensa assim, o que adianta orar por essa pessoa? Eu não vejo essa pessoa mudar. Olha aí, essa pessoa está tão cega, tá na idolatria, tá na droga. Olha essa pessoa, né? Essa pessoa é desse jeito mesmo, essa pessoa não muda. Ou às vezes você está orando por uma coisa tua, uma causa tua, né? A conversão dos seus filhos. Ou você está envolvido num projeto de vida que precisa dar certo, não é? E você está envolvido na sua profissão, ou no seu estudo, ou mesmo, né, numa situação familiar, não importa. E aí você começa a pensar que a tua oração, ela está sendo em vão, né? Que você está orando, mas não está fazendo efeito. Então você é tomado dessa inércia, desse desânimo de orar, né? Você se sente incapaz, né? Impotente, né? Como se a sua oração não tivesse poder. Mas o que o Senhor me mostrou é que nós temos que orar o tempo todo. Todo tempo você tem que estar orando, ok? Então, a cada tropeço, a cada dificuldade, apresenta isso em oração a Deus, porque isso sai, né? Sai como um fogo da tua boca, a oração, e vai direto como um cometa, né, nos celestiais, na presença do Pai, imediatamente. Ele despacha a teu favor, os céus se movimentam, né? O Pai, ele escuta porque ele é teu Pai, e é o que ele está dizendo. Se você pede um pedaço de pão, ele não vai te dar uma pedra, ok? Então, gente, nós não podemos parar de orar, e a nossa oração, ela é ouvida, ela é atendida, ela muda tudo. A oração move a terra. A oração, ela move todas as coisas. E não apresente a sua oração com base na sua incredulidade. Por quê? Quando você ora, é porque você está orando a respeito de coisas que você não tem como fazer nada a respeito, né? O que você vai fazer? Você vai orar. E o Deus do impossível, aquele que tudo vê, que tudo sabe, aquele que sabe como mexer em todas as situações, né? Ele é quem vai entrar em ação através da sua oração. E às vezes ele vai atender a sua oração de maneiras inusitadas, de maneira que você não espera, né? Às vezes você está orando, não é? Vamos dizer... deixa eu criar uma situação aqui para que você entenda, não é? Você está orando para que determinada pessoa se converta, não é? Esta pessoa, às vezes, ela não vai se converter, mas ainda assim, Deus vai usar a vida daquela pessoa, ok? Para cumprir outros propósitos dele. A despeito daquela pessoa, Deus a despeito das pessoas, apesar das pessoas, apesar das más decisões das pessoas, apesar às vezes de Deus ter que permitir que o diabo, né, quase destrua aquela pessoa, mas chega lá no final, você vai ver, olha, né, como Deus é fiel. O diabo quase destruiu essa pessoa, mas como eu estive em oração, ele não permitiu que o desfecho final, né, fosse desfavorável. No desfecho final, Deus vai receber a glória. De alguma maneira, Deus vai dar a volta em qualquer situação, por pior que seja, para que, às vezes, aquela pessoa não vai se salvar, aquela pessoa não vai ser beneficiada, mas outras vão poder ser beneficiadas.
porque você orou e você pediu a vontade de Deus. A mente de Deus não é a mente do homem. A mente do homem tem preto e branco, negativo, positivo. Ok? Bom dia, Meire. A mente de Deus é muito complexa, é muito superior. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos. Mas o Senhor Jesus, ele falou, orem, peçam, né? Batam, busquem, vocês vão encontrar, a porta vai ser aberta. Né? De alguma maneira, a oração vai ser atendida, ainda que não seja da maneira, né, que você pensou que ela fosse ser atendida. Mas, olha, é tudo. Ore sem cessar. Ore sem cessar. Quando você esbarrar em qualquer situação adversa, sabe, não tem assim problema, fala, Senhor, mas como que eu vou orar? Não é? Eu errei tanto, eu fiz errado, agora eu vou orar? Sim, você vai orar. E nós temos, né, essa maravilha que é o sacrifício de Jesus a nosso favor, que você pode falar, Senhor, errei. Pisei na bola, não devia ter feito isso, me perdoa, Senhor, me socorre, entra com a tua providência. Ora, porque o Senhor vai te ouvir, ok? E você pode também estar o dia inteiro, botar na sua cabeça. Você já viu quando você fica escutando uma música na rádio, muito tempo, muitas vezes, aquela música não sai da tua cabeça, fica rodando que nem um disco arranhado? Então, coloca, né, um disco arranhado de oração na sua cabeça, na sua mente, né? Deixa aquele pensamento rodando ali, né? Baixinho na sua cabeça, por baixo, né? Por baixo. Por cima você está até pensando outras coisas, você está fazendo outras coisas, mas por baixo a tua mente está assim, Senhor, me abençoe, Senhor, eu te glorifico, Senhor, eu te amo, Senhor, me transforma, Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, muito obrigado porque eu estou viva hoje, Senhor. Oh, Deus, que gostoso, como o dia está bonito. Senhor, obrigado por essa comida que eu estou comendo agora. Oh, Pai, obrigado porque eu estou sarando dessa gripe. Senhor, muito obrigado pelos planos que o Senhor tem. Senhor, eu sei que o Senhor tem pensamentos a meu respeito, Senhor. Eu quero os teus pensamentos a meu respeito. Vai, sabe, todo o tempo alimentando a sua mente e coração. Você vai ver que a luz ela vai se expandir ao seu redor, que as pessoas vão querer estar perto de você, que os ambientes onde você estiver, onde você pisar, vão ser transformados, ok? Ainda hoje pela manhã, passei no meu caminho ali, na loja, no meu caminho, e fui experimentar uma roupa, e as vendedoras, né, vieram conversar comigo, a vendedora, a outra que estava ali no balcão, e me perguntaram sobre o que era o programa. Eu falei, é sobre coisas de Deus, é sobre oração. E aí elas começaram a compartilhar, né? Falar de pessoas que usam sua boca para murmurar, para maldizer. E como, né? É maravilhoso quando você vigia, né? Bom dia, Josué, Estelita. Paz do Senhor para você também. Então, ela estava me contando, né, que no final do dia, ela encerrando o movimento, sábado movimentado, e travou o sistema dela, né? Ela precisava mexer na parte de computador, travou, e não tinha jeito, e ela ficou nervosa, mas ela desligou tudo, falou, Senhor, eu vou ligar de novo, Deus, o Senhor vai me abençoar, que vai funcionar. Ela fez uma oração e ligou de novo, e funcionou, não é? Por que ela chamou pelo nome de Jesus? Se ela começasse a amaldiçoar, imagina, eu vi demônios, tormento, confusão, nada ia dar certo. Mas ela se lembrou de orar. Lembre-se de orar, né? Quando as coisas não estiverem funcionando, para tudo, lembre-se de orar, porque você acessa os recursos imensuráveis de Deus, você acessa, né, o reino de Deus, você acessa a luz e não as trevas, ok? Bom, deixa eu botar um pouquinho de música e já continuamos falando, fica aí. Uma dessas profecias que eu escutei sobre o Brasil, sobre Deus falando das
coisas boas que ele vai fazer. Ele dizia que algumas nações estavam debaixo do jugo, né? Da corrupção, da mentira, de tudo isso. E ele queria restaurar aquelas nações e ele não pôde, porque a igreja não se posicionou, a igreja não clamou a ele, não houve oração para que ele pudesse entrar em ação. Felizmente, né, a igreja está se mobilizando em oração no Brasil, porque, meninos, o seguinte, já tem alguns anos, né, que eu ando, às vezes, de ônibus, ando na rua. Nossa, principalmente quando você toma ônibus. As pessoas, elas só falavam mal do Brasil, elas só estavam amaldiçoando, amaldiçoando, amaldiçoando. Esse Brasil não tem jeito, esses governantes não prestam. E uma revolta, palavrão, né? Queixa, murmuração. E a nação foi afundando nisso, né? Mas, graças a Deus, a igreja tem se despertado pelo poder que nós temos nas nossas bocas de orar, de abençoar. E quando nós começamos a profetizar bênçãos sobre o Brasil, que Deus tem propósito com esta nação, que o Brasil pertence ao Senhor Jesus, não é? Que no nosso coração está este anseio de ver a nossa nação restaurada. E quando nós começamos a falar bênção, isto abre os céus e Deus começa a enviar os anjos, os exércitos dele, né? Tudo começa a se mover. Eu disse para vocês, já tem, né? Vai fazer 5 anos que eu estou no Brasil e que Deus, em tempos de guerra, ele, né? Os países em tempo de guerra, eles chamam de volta para casa os seus embaixadores, ok? E eu creio que é isso. Deus me chamou de volta para o Brasil para estar neste tempo com vocês, né? Esse tempo de batalha, esse tempo de guerra, esse tempo de estabelecimento de uma nova nação que vai afetar toda a América do Sul, porque o Brasil é o país maior da América do Sul, não é? E nós vamos ser cabeça para influenciar espiritualmente toda a América do Sul para a glória de Deus. Hoje de manhã eu falava, Senhor, olha, eu sei que tem muita maldade na nossa nação, muito satanista sacrificando crianças, muitos feiticeiros invocando o nome de demônios, muitos mentirosos, muitos prostitutos, adúlteros, Senhor, muitos roubadores. Mas, Senhor, perdoa-nos, ó Deus, e usa de misericórdia para conosco, Senhor. Usa da tua misericórdia, Senhor. Só o Senhor tem o poder de perdoar. Só o Senhor pode fazer o bem quando nós fazemos o mal. Senhor, o Senhor é aquele que não retribui o nosso mal com o mal, mas o Senhor retribui o nosso mal com o bem, e o Senhor nos ensina a retribuir toda sorte de mal, todo tipo de mal. O Senhor nos ensina a retribuir com o bem, a nunca amaldiçoar, mas a abençoar, abençoar os nossos inimigos, abençoar aqueles que nos perseguem, não é? Nós precisamos orar, né, por esse candidato, Haddad, por esta Manuela. Precisamos orar pelos nossos irmãos, orar pelos outros brasileiros que defendem, né, este partido que roubou totalmente a nossa nação, um partido sem Deus, um partido que colocou para frente a ideologia de gênero, não é? É um partido que defende aborto, um partido que realmente destruiu o Brasil, né? Destruiu a Petrobras, roubaram tudo. Eles não querem a nação brasileira, eles querem implantar o comunismo em toda a América Latina. E Deus agiu. Se não fosse pelo Senhor, eles tinham conseguido matar o candidato Bolsonaro, né? Então, queridos, nós precisamos orar e orar e orar, né? Senhor, tira a venda que encobre o entendimento daqueles que estão com seu entendimento cegado. Pai, eu tenho o direito de te pedir pela conversão do Haddad, eu tenho o direito de te pedir pela conversão da Manuela, do Lula, e eu te peço, Senhor, porque grande glória o Senhor vai receber na conversão dessas pessoas que hoje estão tão entregues ao poder do diabo. Mas o Senhor, meu Deus, é mais poderoso que qualquer força das trevas. E o Senhor, né, que converteu Paulo, que era um perseguidor de cristãos, pode alcançar essas vidas. E se ele não alcançar, né? O Senhor disse assim, olha, quando você entrar numa casa, diz, paz seja nessa casa. Ok? Se
não houver alguém de paz naquela casa, a paz volta para você. Então, quando você ora por pessoas como essas que eu estou orando, apresentando diante de Deus, né? Se eles não receberem esta oração, se eles não receberem esta bênção, eu sei que ainda assim Deus vai receber glória. Por quê? Eu vou estar em paz, porque eu estou abençoando aqueles que nos causaram tanto mal. E assim eu me torno como meu Pai Celestial, não é? Porque Ele é bom até para os maus e para os injustos. E fazendo isso, quando você ora pela pessoa mais ímpia, pela pessoa que mais te causou mal que seja, você ora para aquela pessoa, você está enfraquecendo os demônios que usam a vida daquela pessoa. Os demônios que rodeiam aquela pessoa, que usam a vida dela. Quando você ora por ela, esses demônios, eles perdem a força. Então, eles não vão ter mais a capacidade de te atingir e atingir outras pessoas. Então, vale a pena orar todo o tempo, em todo lugar e para todas as pessoas. Por isso a palavra diz, ora, abençoa aqueles que te perseguem, abençoa os teus inimigos, porque o vosso Pai faz nascer o sol sobre os bons e os maus, os justos e os injustos. Que graça tem se você só abençoar aqueles que te abençoam? Né? Deus nos deu um poder especial, é um poder tão poderoso esse, de perdoar e de amar aquele que não nos ama de volta. E isso é tão poderoso, porque isso tem a capacidade de anular o veneno da serpente. Bom dia, Amanda Nascimento. Então, queridos, eu quero te desafiar a começar, primeiro a dar glória a Deus por tudo que Deus já determinou fazer e está fazendo na nação brasileira. Abençoa a vida do candidato Bolsonaro, que eu pessoalmente creio que Deus levantou este homem para esta hora, ok? Ivan Martins, bom dia. Peça proteção para a família dele, pelos filhos, por todos que os rodeiam, mas ore também por aqueles que estão nos partidos de oposição, porque quando você abençoa a vida deles, os olhos deles podem se abrir, eles podem, né, ficar mansos, perder essa ira, essa agressividade, não é? E o que nós queremos é paz. Nós não queremos que ninguém se machuque, não é mesmo? Porque o nosso inimigo é o diabo. O nosso inimigo não são as pessoas que pensam diferente de nós, não é? O nosso inimigo, nós sabemos, é o diabo, que ele, né, convence as pessoas e elas ficam convencidas, achando que estão certas. Então, não adianta você tentar mudar a cabeça dessas pessoas, não adianta você brigar, né? Procura, né, ficar em paz, né? Procura não provocá-los, porque eles, né, estão nessa situação de serem facilmente provocados. Não, né, esteja na paz de Deus, ok? Ivan está pedindo oração, está indo para São Paulo, resolver um problema. Oh, falta de perdão. Oi, Ivan, vai nessa força, meu querido. Que Deus te abençoe. Vá, nós liberamos que você vá em paz, que você vá nesse espírito de perdão, ok? Levando, né? Levando essa situação de perdão. Que haja liberação do poder perdoador de Jesus Cristo através da sua vida, fluindo através da vida dessas pessoas, né? Dessa família aonde você está indo visitar, ok? Que você tenha sucesso, que você traga boas notícias para nós. O amor é a força mais poderosa do universo. O amor é invencível, né? O ódio destrói. Não entre em dissensão, em brigas, porque isso abre portas e os demônios vêm todos para a tua vida. Não vale a pena você discutir por coisa alguma. Todas as situações, leve em oração diante do Senhor. Agradeça a Ele, porque quando você começa a orar, Ele já começa a agir
Então, oração com ações de graça. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é um Pai maravilhoso. O Senhor é um Pai que ouve e atende as nossas petições. E o Senhor está sempre disposto a nos dar o melhor. Como é bom, não é? Podemos orar e saber que o Pai nos escuta, que nenhuma das nossas orações cai por terra, nenhuma. Todas são registradas, todas são usadas para os propósitos do Senhor. Olha o que diz no livro de 1 Samuel, no capítulo 12, no verso 20 em diante, diz assim: Respondeu Samuel, não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis que de nada valem, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração. E considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Longe de mim esteja que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Então, quando nós deixamos de orar, nós estamos, pecando contra o Senhor, porque Deus, ele nos deu, esse ministério sacerdotal. É o ministério da oração, é o ministério da intercessão, que eu tenho tanto falado para vocês. Eu vejo a igreja brasileira de joelhos, eu vejo uma igreja brasileira orando, toda a igreja brasileira clamando ao Senhor, clamando ao Senhor por essas eleições, clamando ao Senhor para depois das eleições, que os eleitos consigam viabilizar o projeto que Deus tem para a nação brasileira, de nos levantar como bênção, como exemplo de nação adoradora, de nação que ora para toda a terra. Não vamos perder tempo com críticas, com palavras desanimadoras, com falta de esperança, porque o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, que possamos pensar ou imaginar. Então, somente crê e você vai ver a glória de Deus. Faça sua oração de fé. Ore sabendo que Deus está te ouvindo, Ele está anotando, Ele está escrevendo, o anjo está tomando nota da sua oração. E Deus, Ele vai agir, porque Ele é um Deus que age através das nossas orações. Olha que coisa maravilhosa saber que as nossas orações vão ser atendidas, de uma maneira ou de outra vão ser atendidas. Então, meia horinha que eu fiquei ali, eu acordei 6 horas, fiquei ali meio morcegando, de 6h30 a 7 horas, ali na minha cama mesmo, antes mesmo de levantar, o Espírito de Deus já me tomou em oração, mas deu para orar para tanta gente, eu orei por tantas situações em meia hora. Olha, você faz um bom relatório diante do Senhor, viu? Meia horinha de oração. Quanta coisa você pode apresentar diante do Senhor, não é? Abrindo os canais de bênção, ligando os céus na terra.
Gente, Deus é tão bom. Eu achei que eu ia conseguir fazer só um pedacinho do programa. E aí a voz está espichando, né? Ainda temos sexta-feira. E acaba que não vai dar tempo nem da gente ir muito no estudo da oração do Pai Nosso. Eu estava falando, né? Sobre a segunda frase, a terceira, né? Venha o teu reino. O que é venha o teu reino? Jesus falou muito sobre o reino de Deus, né? Muito mesmo. E no Novo Testamento, João Batista, ele foi o primeiro a falar do reino dos céus e pregava dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Alguns fazem uma diferença, tá, gente? Entre reino dos céus e reino de Deus. Né? O reino dos céus fala de tudo que é pertinente ao espírito, ao reino espiritual, ok? E já o reino de Deus já é, né? O reino de Deus mesmo já os céus para onde a gente vai, é todo um outro contexto. Bom dia, Cesana. Você está dizendo, temos que orar por todos sem discriminação. O ódio destrói. Ok? Cesano, eu discordo da sua posição, Cesano. Não adianta você falar. Ele está dizendo que ele não apoia o Bolsonaro. Eu apoio por todas as profecias que eu escutei, por tudo que eu tenho ouvido de Deus, pelo discernimento que o Espírito de Deus me dá, né? Eu creio, né? Que Deus precisa de uma pessoa, e a única pessoa que Deus encontrou neste momento para viabilizar os planos dele é este homem imperfeito, né, que fala tanta besteira, que é o Bolsonaro, mas que não é corrupto, né? Então Deus encontrou de alguma maneira lugar neste homem imperfeito para socorrer o nosso Brasil nesta hora. Mas isso vai depender da igreja sustentá-lo em oração. Nós somos corresponsáveis com ele. Corresponsáveis. Se orarmos por ele, Deus pode usá-lo para abençoar o Brasil, Deus pode mudar o coração dele, como Deus já tem quebrantado, já tem feito, porque ele quase morreu 2 vezes, né? E isso tudo pode ser o trabalhar de Deus na vida dele, quebrantando, né? Mas ele é um homem que teme a Deus e que quer fazer o bem para a nossa nação, né? E mesmo que não, é o homem que Deus encontrou agora, e nós temos que orar e crer e ter esperança que Deus pode sim, né, usá-lo, porque Deus conhece tudo, antes e do depois. E alguém Deus tem que usar, né? Não vai ser uma pessoa perfeita, igual o Trump lá nos Estados Unidos, né? Não é perfeito, mas Deus fez ele botar a embaixada lá em Jerusalém, né? Um instrumento nas mãos do Senhor, entendeu? Bom, mas vamos aqui, nós estamos só com um minutinho, César, depois a gente conversa, que está acabando aqui o programa. E eu queria falar, né, sobre o reino de Deus. No Novo Testamento, João o Batista foi o primeiro a falar do reino dos céus, e ele pregava dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E Jesus continuou trazendo a mesma mensagem, mas além de pregar, Jesus ele demonstrava o reino com sinais e com milagres. E ele falou inúmeras vezes sobre o reino dos céus. O reino dos céus pertence aos humildes, aos perseguidos por causa da justiça, né? Por causa de Jesus Cristo. Nessi Almeida, bom dia, Nessi, chegando aí no rabinho do programa, né? Sexta-feira nós estamos aqui de novo. Então, e ele, em Mateus 13, Jesus ele se dedicou a um extenso ensino sobre o reino de Deus. Mateus 13. Ele contou 7 parábolas. Né? O semeador saiu a semear. E as sementes, elas caíram em 4 diferentes tipos de solo. E o número 4 fala do ser humano. E, portanto, toda a humanidade está representada aqui em sua resposta ao Evangelho. A primeira parte das sementes, né? Nós vamos ver depois essa parábola da semente, onde caíram essas sementes. É um ensino maravilhoso aqui em Mateus 13. Aqui eu tenho parte desse estudo. Eu não sei se eu botei... Não, eu não botei todo. Eu gostaria até de encontrar esse estudo completo de Mateus 13, que é muito bom. É um ensino maravilhoso de Jesus em Mateus 13, falando sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. Este reino ao qual nós pertencemos, que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e nós podemos celebrar. Ok? Que da nossa boca saia adoração, que da nossa boca saia bênção.
que da nossa boca, que da nossa vida, né, possa emanar amor e o bom perfume de Cristo Jesus, ok? Porque isto é o mais importante de todas as coisas. Ame, ame, ore, ore, ore. Deus está ouvindo a tua oração, ok? Queridos, fiquem na bênção, fiquem na paz do Senhor. Se Deus quiser, sexta-feira, a voz aqui já vai melhorando, não é? E sexta-feira é o nosso programa, antes, né, domingo já vai ser a eleição, mas eu já estou celebrando, porque Deus já prometeu e Ele vai cumprir e vai levantar o Brasil como uma nação para o louvor dEle em toda a terra. Amém? Profetize isso. Agradeça ao Senhor, porque Ele é misericordioso, não é? E Deus é também brasileiro, ok? Um beijo para vocês. Deus abençoe, bom dia.